Eu sei, esse vídeo saiu meio tarde com relação aos outros. O motivo, eu tava doente, passei um bom tempo doente, ainda tô na realidade, mas enfim, mais explicações na aba comunidade. Dessa vez, mais um review e lógico, vamos de episódio 5. Caso não tenha visto as análises anteriores, acesse o card. Após a recapitulação do episódio anterior, iniciamos o episódio 5 com mais uma interação entre Caleb e Priya, no qual eles acabam se aproximando mais ainda. Tudo bonitinho e tal, até que, bom, essa cena maneira de interação entre os dois é interrompida por Reaper e Axel se beijando absurdamente. Nossa, que contraste, hein? De um lado, um possível casal, muito interessante ainda por cima, e nada forçado. Do outro, Reaper e Axel. Penso. É legal ver nos confessionários que enquanto a Priya enxerga suas interações com o Caleb como um possível romance, o Caleb enxerga apenas como uma possível aliança. Cara, genial. Pra mim eles são os dois melhores personagens da temporada até o momento. É incrível como a Priya se tornou ainda mais interessante do que antes. E o Caleb, bom, o Caleb é aquele personagem masculino tratado com seriedade que faltava na trama. Ele não é retardado como todos os outros homens na história e isso é ótimo. O personagem consegue se destacar de maneira bem agradável. Após tudo isso, vemos os homens retardados conversando, no caso Wayne e Raj, com a presença do Bowie. Eis que o Bowie acaba se separando da dupla e vai de encontro com a Julia, deixando claro a ela que não vai mais compactuar com as trapaças dela com a MK. Em seguida vemos uma cena até engraçadinha, no qual a Priya fica beijando o travesseiro pensando que é o Caleb e o Z chega na hora e pensa que o travesseiro tá tentando matar a Priya. Que inocência, Z, que inocência. O Z ajuda ela e meio que ocorre outra cena constrangedora e bem engraçada. E, bom, vejam, apenas vejam. Talvez seja a cena mais engraçada da temporada, em minha opinião. Depois vemos a MK chegando para sua equipe com mais uma trapaça sobre o desafio e, bom, olha, com o passar dos episódios, esse lance das trapaças da MK estão sendo executadas de uma forma melhor trabalhada, e até que eu tô curtindo isso, tá? Eis que quem entra no local para atrapalhar o plano da equipe bunda de gambá é Nichelle e Damian, os dois que estão até interagindo bastante, né, nos últimos tempos. E olha só, finalmente uma cena da Nichelle interagindo normalmente com alguém. Por mais que ela esteja provocando a equipe adversária, junto com o Damian no caso, ainda é uma forma de interação, então isso é bom. Hora do desafio e dessa vez as equipes terão que escolher entre duas rotas para adentrar no iceberg. Nele, terão que coletar 3 chaves para destravar um cofre feito de gelo, ou dentro do gelo. Abrindo ele, terão uma moeda de ouro com o rosto do Chris estampado, assim conseguindo pegar uma espécie de motoneve ou simplesmente um trenó e aí chegar até o ponto de encontro, ou no caso voltar até o ponto de encontro. A primeira equipe que chegar, vence. Simples. Sobre o desafio, como eu disse, simples. Talvez longo demais para ser simples, mas eu curti. Os caras de rato escolhem a rota número 2, no qual o chefe alertou que é uma rota mais dolorosa, mas eles vão mesmo assim. Em contrapartida, os bunda de gambá escolhem a rota número 1, pelo qual o plano da MK indicava, né? Isso no qual o Raj e o Wayne ficam meio desconfiados, porque, né, aquela trama da trapaça deles dois estarem contra e o Bowie tá lá na sinuca de bico, então, essa trama ainda tá de pé e até que tá sendo mostrada de uma forma bem legal até o momento, tá? Enquanto os caras de rato vão tendo dificuldade em passar de alguns obstáculos na vibe das provas do programa do Silvio Santos, os bunda de gambá continuam trapaceando de maneira mais discreta para que o Wayne e o Raj não percebam. Pois é, o Bowie, querendo ou não, ainda tá compactuando com as trapaças. Nesse meio tempo, temos algumas cenas fodas da fodendo Nichelle, que dessa vez não ficaram tão forçadas assim, e os caras de rato conseguem a primeira chave. Quem consegue também a sua primeira chave é os bunda de gambá, graças à trapaça da MK, e olha, dessa vez isso até chamou um pouquinho da atenção do Chris, que já desconfia de algo. Inclusive o Chris nessa temporada tá muito lerdo. Ele estava bem mais atento em Nova Ilha com o Topher e com a Ella, então, assim, bem curioso. Inclusive acontece outra cena bem engraçadinha que o Z quase conta pra geral durante o desafio que a Priya gosta do Caleb. Bom,
a Priya repreende ele com uma voz não intencionalmente fofinha, que me arrancou um sorriso. Eis que os caras de Ato conseguem a segunda chave com um belo trabalho em equipe. Mas sabe quem não fez um bom trabalho em equipe? Os bunda de gambá. Pois é, essas trapaças tudo acabou resultando no Raj e o Wayne descobrindo o plano da MK e eles ficam putos com a situação. Durante o caminho para conseguir a terceira chave, os caras de Ato conversam e tentam desenvolver uma estratégia. Nesse momento, o Caleb elogia a Priya e ela fica com vergonha. Assim, o Z acaba comentando que eles são lindos juntos. Só que ele lembra que a Priya não quer que o Caleb saiba, então o Z se auto-repreende. E detalhe, eu tô achando muito estranho esse foco específico no Z apenas pra isso. Sinceramente, tomara que ele não seja o eliminado nesse episódio. Enquanto isso, o Raj e o Wayne repreendem sua equipe pelas trapaças e o Raj fica decepcionado com o Bowie. A MK e a Julia ainda tentam outra ideia de trapaça para impedir que os caras de Ato completem o desafio. E para completar as 3 chaves, a Nichelle consegue pegar a terceira chave num salto foda. Tudo bem que aqui ela teve a ajuda do Caleb, então é menos forçado. A equipe então se dirige até o local do cofre para pegar a moeda. No entanto, a equipe bunda de gambá acaba se dividindo e brigando entre si. O Bowie acaba pedindo desculpas mais uma vez ao Raj e eles, junto com o Wayne, acabam brigando com Reaper, MK e Julia, que eram a favor da trapaça. Nessa confusão toda dá muita merda e os caras de Ato acabam pegando o trenó primeiro. O que não adianta muito porque numa cena forçadaça, a equipe bunda de gambá vence o desafio sem mérito nenhum. Cara, eu não vou fazer questão de detalhar um pouco mais essa cena. Só vejam, eu fiquei muito puto com isso. Mas claro, antes de irmos para a cerimônia de eliminação, os caras de Rato conversam sobre quem eliminar e a Nichelle encontra algo que, sei lá, a gente não sabe do que se trata. Agora sim, indo para a cerimônia de eliminação, o nosso quinto eliminado ou eliminada de hoje é Nichelle! Meus amigos, kkkk, meu Deus do céu. O que eu ri nessa cena, cara? O que eu ri nessa cena foi brincadeira, vocês não estão ligados. Cara, não dá. Acontece que a Nichelle encontrou em cima de sua cama uns documentos que revelam que Hollywood queria contratar ela para fazer uma franquia de super-heróis e ela desiste do jogo e se manda. Sendo alguém completamente hipócrita em sua opinião inicial sobre Hollywood, no qual ela falava desde o início da temporada. Mas calma, meu pequeno gafanhoto. É que temos outro plot twist que de fato foi o maior e melhor da temporada. Na verdade, a Julia que fez os documentos falsos e colocou esses documentos na cama da Nichelle, enganando a mesma, ou seja, a Nichelle foi trollada pela Julia e desistiu de besta. E cara, olha... Primeiro de tudo, essa eliminação foi forçada, tá? Primeiro de tudo. Segundo o individual da Julia nessa temporada é aquilo. A Julia sozinha é uma personagem incrível, nível Scott. Então assim, ela consegue nos surpreender a cada momento. Deixa ela jogar sozinha que dá certo. Mas com a MK, ela meio que fica em segundo plano, sabe? Então... né? Mas antes de encerrarmos o episódio, o Chris vê a MK saindo de um dos seus trailers, o que faz o Chris já entender a situation. Mas vamos lá, falando sobre a eliminação, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém imaginava que ia acontecer isso. É um bom plot? Bom, essa questão de pegar o público de surpresa sim, é um bom plot, mas vamos saber separar, tá? Esse plot faz da Julia ou da Nichelle boas personagens na temporada até o momento? Não necessariamente. Pra mim, nenhuma das duas mostrou coisa o suficiente pra me considerar elas duas boas personagens na temporada. Ou no caso, a Julia não. A Nichelle fez coisa até demais, né? Enfim, ainda bem que o Z não foi eliminado. Sobre a Nichelle mais especificamente, de modo geral, bem forçada. Ela era o meu palpite para ser a finalista, o que não aconteceu, ainda bem. Acho que sim, ela poderia ter sido explorada de outra maneira. A sua eliminação foi, lógico, surpreendente, mas não necessariamente boa, porque, bom, essa rivalidade com a Julia no início do episódio, né, na realidade elas tinham uma rivalidade, na temporada anterior, ou pelo menos foi se criando depois de algum tempo, não sei muito bem, isso aí não ficou muito claro pra ninguém. E depois essa rivalidade que sem querer foi criada, foi esquecida e do nada voltou e pá, e enfim, do nada acontece tudo isso, então assim, é mais um caso de amnésia, né? Vamos de nota? Olha, eu tô meio emocionado aqui pelo final do episódio, mas de início eu vou dar uma nota 7, tá? Acho que esse episódio, de forma geral, teve mais qualidade que os outros em diversos aspectos. As interações de Caleb e Priya foram muito boas, as cenas do Z realmente foram engraçadas, a Nichelle foi bem menos forçada e a sua eliminação foi algo
surpreendente e imprevisível, o que eu curti, até certo ponto também. O plot da Julia no final me agradou, mas foi muito do nada. O desafio foi bacana, o enredo do Bowie com o Raj e o Wayne foi legal e claro, a cena final do Chris se ligando no jogo da MK foi algo positivo, visto que ele tava meio lerdão na temporada, mas agora o homem acordou. E assim encerro minha review. E você, qual é a sua opinião sobre esse episódio? Concorda, discorda? Comenta aí. Indo mais, um abraço e até o próximo vídeo.